Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, meu nome é Mariana e este aqui é o canal Sobrenatural. Bora aí de relatos pra vocês e hoje é uma coletânea aí com vários relatos de uma moça só. Ela me mandou vários relatos aí num e-mail e me deixou à vontade também, se eu quisesse dividir ou contar tudo de uma vez. Como eles não são muito grandes, eu vou contar tudo de uma vez aqui pra vocês em uma coletânea só de relatos sobre a família dela. Mas antes de ir para os relatos, eu quero pedir a você que gosta do canal, já deixe seu like bem no início. Isso ajuda muito aqui o canal. Hype esse vídeo também se você puder, porque ajuda muito também. Se inscreva se você não é inscrito e ative também o sininho para não perder nenhuma notificação aqui dos novos vídeos do canal. Se tiver algum relato, quiser me enviar o e-mail, tá aqui na descrição, assim como o link das minhas outras redes sociais também. Gente, eu falei pra vocês que eu ia mudar o nome do canal aqui, mas eu não consegui, porque como tava só Sobrenatural e eu pus Sobrenatural com a Mari, o YouTube, ele pede ali um certo tempo para ter uma nova mudança. Então, provavelmente eu só vou conseguir fazer essa mudança a partir da próxima semana. Então, ainda vai continuar aí Sobrenatural com a Mari. Eu acho que eu já dei todos os recadinhos que eu queria dar aqui. Então, bora aqui para esta coletânea aí, uma coletânea sobrenatural aí da família desta moça. Sobrenatural. Oi Mariana, meu nome é Letícia e faz uns 5 meses que eu conheci o seu canal. Desde então eu tenho escutado todas as histórias. Aqui em casa essas histórias são super comuns, porque eu venho de uma família do interior de Minas, onde o sobrenatural é tão comum e para quem não acredita, eu só dou um conselho, não zombe. Pois quando acontecer com você, eu garanto que você vai sentir muito medo. Meus avós, meus tios, meus pais, todo mundo já viveu algo que não se explica. O que para nós consideramos como sobrenatural. Hoje eu quero te contar aqui 10 histórias que aconteceu com a minha família. Todas elas são verdadeiras. E aconteceu assim ao longo do tempo. São curtas, mas como disse, garanto que são verdadeiras. E prometo, são só as primeiras de muitas que eu vou te enviar. E assim que eu tiver mais tempo, vou lhe escrever todas. Estou enviando todas juntas, mas se acaso quiser separá-las, pode ficar à vontade. Ou talvez você faça só um vídeo com todas elas. Porque na minha família o que não falta é essas histórias. E até brinco que o sobrenatural nos persegue. Agora eu separei tudo por títulos para facilitar. Deixei títulos que acho que combina. Mas se você quiser trocar, não tem problema algum. E como você mesmo diz, chega de papo, chega de enrolação e bora para os relatos. Acho muito fofo quando você fala isso. Muito obrigada, tá? Então, gente, a partir de agora, dada essa introdução aqui, vem os relatos aqui dela. E o primeiro relato é este aqui, ó. Era a mãe do ouro? Minha avó sempre dizia que depois das 6 da tarde, ninguém deveria andar sozinho pela estrada velha que ficava perto ali de onde eles moravam. Essa estrada, na realidade, é uma estrada abandonada, pois fizeram uma nova para encurtar o caminho e ela ficou completamente abandonada. Meu avô ria muito disso, dizia que era medo bobo, que era bobagem da minha avó, que não existia essas coisas que a minha avó dizia, fantasmas, assombrações, isso não existe. Mas numa noite ele presenciou algo e entendeu o porquê a minha avó sempre o alertava para não passar por lá. Ele voltava para casa montado no cavalo e ele tinha um lampião na mão, pois a noite estava bem escura e ele resolveu passar por aquela estrada para poder provar que era só superstição ali da minha avó. Ele ia bem devagar ali a cavalo, tudo normal, o típico som do mato ali da noite,
quando de repente ele viu uma luz dourada, uma bola grande descendo o morro e vinha em linha reta na direção dele. Pensou até que fosse alguém com uma lamparina ou um lampião, mas a luz não vinha assim andando, ela vinha flutuando. O cavalo empinou, relinchou e travou. O meu avô sentiu que aquilo era coisa de outro mundo, pois no interior eles sempre dizem até hoje que se o cavalo se assustar é porque tá vendo outra coisa, tipo fantasmas e assombrações. Essa luz parou bem diante dele e o cavalo, como eu disse, parou de andar. O meu avô tentando fazer com que ele andasse de qualquer jeito, mas não conseguiu. Então essa luz ficou suspensa ali na frente dele, parada por uns minutinhos. Depois se dividiu em 3 pontos de luz brilhantes que sumiram pelo mato do lado ali da estrada onde ele estava. E só depois que elas sumiram, o cavalo conseguiu sair do lugar. Mas não correu, andou tranquilamente. Meu avô disse que também não ficou com medo daquilo, mas que foi muito estranho, foi. No dia seguinte, ele contou isso a um vizinho, e este vizinho disse: "Isso é mãe do ouro, seu Zé. Só aparece para quem ela escolhe. Se o senhor tivesse a seguido, tinha encontrado o ouro." Mas meu avô, ele não quis nem saber. Disse que o que não é do nosso mundo não é confiável. E por mais que não sentiu medo, vai saber se realmente era essa tal mãe do ouro mesmo. O bom é que depois daquela noite, meu avô nunca mais duvidou da minha avó. E começou também a acreditar em assombrações. E parece que uma porta se abriu para ele, porque daí não parou mais de ver essas coisas estranhas. Termina aqui o primeiro relato. São relatos assim, gente, relativamente curtos, mas assim que eu achei bem interessante. Eu li praticamente todos eles e gostei bastante. E é o que ele falou, né? Vai saber se era lá a mãe do ouro mesmo, né? Apesar que o pessoal no interior fala muito dessa mãe do ouro, fala que ela aparece assim mesmo. E se você seguir o ponto que ela parar, você acha ali ouro, um pote de ouro ou algo do tipo. Mas vai saber, né? Eu também não seguiria, não. Mas vamos aqui pro próximo relato, que é este aqui. A noite em que o pai do mato falou. Meu pai e meu tio saíram para caçar tatu. Era um costume deles. Meu pai até fala que a carne é muito gostosa, mas eu nunca provei, eu sempre tenho dó dos bichinhos. Mas naquela noite que eles foram, a mata que eles foram, como de costume, estava estranha, muito estranha do que o normal. Estava silenciosa. E quem conhece o interior sabe que quando isso acontece é porque tem algo estranho ou algo ruim por ali. De repente, o cachorro que estava com eles parou e ficou com o rabinho entre as pernas, com medo, e começou a chorar de medo e correu assustado de volta para casa. Os dois ali se olharam e aí eles escutaram um grito grave vindo lá do fundo da mata. Meu pai contou que o som arrepiou até o último fio de cabelo dele. Então uma voz grossa, meio humana, meio animal, meio robótica falou: "Vão embora, hoje não é dia de caçar." Eles correram sem olhar para trás, tropeçando ali no mato. Quando chegaram em casa, minha avó estava com uma vela acesa, orando. Disse que estava sentindo um aperto no peito desde quando os dois saíram para caçar. Minha avó disse que talvez era o tal pai do mato. Talvez queria protegê-los ou proteger algum animal. É isso? Protegê-lo animal. Acho que é isso, gente. Proteger algum animal. Talvez o pai do mato queria protegê-los ou proteger algum animal. E no dia seguinte, eles ficaram sabendo que 2 amigos deles foram caçar naquela noite também e ouviram a mesma coisa, mas ao contrário deles, não saíram da mata e levaram uma surra terrível de algo invisível. Termina aqui o segundo relato. E, gente, o pai do mato, eu já ouvi falar muito de alguns relatos dele. E eu não sei, assim, se é verdade, mas diz que ele não é tão mau, assim, como o Curupira,
como a caipora, o saci. Apesar que esses seres, na realidade, eu não acho eles maldosos. Eles protegem ali a natureza, né? Quem entra ali na natureza querendo fazer um mal com algum bichinho, né? Principalmente caçadores, eles protegem. E esse pai do mato, eu já vi vários relatos, né? Dele ajudando pessoas que ficam perdidas ali no mato. Pessoas que se machucam também no mato. Né? A pessoa boa, se fosse um caçador ruim, eu acho que ele não ajuda também não, mas eu acho muito interessante. E bora aqui pro próximo, que é este aqui, ó, o caminho da mula sem cabeça. Minha mãe e minha tia voltavam da reza, era época de quaresma, era 8 horas da noite e de repente ouviram um trote forte vindo atrás delas. Acharam ser algum cavaleiro. Viraram, mas não viram nada. Mas o som se aproximava rápido, ritmado, pesado. E a minha tia virou e olhou para trás e viu uma tocha de fogo enorme vindo na direção delas. Minha tia apertou o terço na mão e gritou: "Corre, fulana, é mula sem cabeça." As duas correram, o vento quente bateu ali nas costas e a minha mãe diz que sentiu sim o calor e um cheiro de enxofre de ovo podre. E ouviu também um relincho horrível do bicho. A minha tia, que estava com o terço na mão, o arrebentou e jogou no mato espalhado. E diz que aquilo parou e ficou perto de onde o terço foi jogado. Quando chegaram em casa, o pai delas rezou o rosário inteiro com elas, mas aquilo não as seguiu. No outro dia foram ver o caminho, né, onde tudo aconteceu, e lá estavam as marcas de cascos na terra. E o terço arrebentado estava todo juntinho no chão, num cantinho ali da estrada. E a minha tia disse que tinha jogado em vários lugares, que não era possível ele estar junto. Mariana, eu não sei o porquê ela fez isso com o terço, mas ela diz que na época eles falavam que ajudava, que era só arrebentar o terço e jogá-lo, porque o terço era bento. Termina aqui, esse é o terceiro relato. São relatinhos curtos, gente, provavelmente essa coletânea não vai ser muito grande não, mas são relatinhos curtos, né, da mesma moça, né, da família dela, do pai, do tio, do avô, da avó, né? Então, assim, provavelmente vai ser uma coletânea um pouco curta. E a questão do terço aqui, eu também já ouvi falar, eu já comentei sobre isso aqui em alguns relatos, né? Isso aí a minha avó e a minha mãe sempre falava. Uma coisa que eu nunca comentei pra vocês, eu acho que eu já comentei que eu cresci, né, no interior, né, roça, né, zona rural. E quando eu ia pra escola, a minha mãe colocava um terço no bolso da minha mochila. E eu já ia pensando, tipo, se acaso acontecer, eu vou arrebentar esse terço e vou jogar e vou sair correndo, né? E desde pequena eu ouvia, né, falar disso. Agora, o porquê também eu não sei. Não sei se é porque o terço é bento, mas diz que funciona. Tem até um relato também que eu contei aqui que... não sei se foi meu bisavô ou meu avô que contou pra minha mãe, ela me contou, de um amigo dele que presenciou também a mula sem cabeça, e ele não conseguia correr, que ele estava doente, estava com problema na perna, e aí ele estava com o terço bento ali, ele arrebentou o terço, jogou no quintal dele, e disse que a mula ficou lá procurando conta por conta até o dia amanhecer. Aí quando amanheceu, ela virou ali uma mulher e desapareceu, né? Então, assim, eu também não sei o porquê, mas os antigos falam que funcionam mesmo. Então vamos aqui pro próximo relato, que é este aqui. A Mulher do Cemitério. Este também é bem curtinho. Este relato foi contado pela minha bisavó. Ela morava perto de um cemitério velho, que o mato já tinha tomado conta. Uma noite foi comprar comida no mercadinho, e no caminho viu uma mulher parada no portão do cemitério, toda vestida de branco, e tinha um véu cobrindo o rosto. Minha bisavó até a cumprimentou, mas ela não respondeu, então minha bisavó não ligou.
E quando ela deu mais um passo assim, né, para continuar o caminho até o mercado, a figura se desfez no ar, ali na frente dela. A mulher desapareceu. Toda noite depois disso, minha avó em casa, quando olhava lá para a porta do cemitério, ela via a mulher do mesmo jeito no mesmo lugar. Até que um dia ela resolveu rezar ali uma Ave Maria, acendeu uma vela para essa mulher lá nessa porta do cemitério. E aquela aparição sumiu, parou ali de aparecer, nunca mais voltou. Minha bisa dizia que era uma alma esperando por oração para poder conseguir descansar. Ela também dizia que nunca teve medo, por isso morava perto do cemitério, porque segundo ela, a maldade vem dos vivos, não dos mortos. E este cemitério foi palco ali de coisas muito estranhas e coisas que eu vou trazer aqui num próximo relato. Então termina aqui, esse é o quarto relato. Então, e gente, quem mora em cemitério deve ter... mora em cemitério não, né? Quem mora perto do cemitério deve ter várias histórias, assim, parecidas com essa pra contar, né? Porque, assim, cemitério, apesar que eu tenho uma teoria que, tipo, se a pessoa falece, ela não vai ficar presa ali no cemitério. Ela poderia ficar até presa, o espírito dela, vagando ali por onde ela faleceu. Tipo, se faleceu em casa, na rua, no hospital. Acho que principalmente em hospitais, né? Deve ter muitos espíritos perdidos por aí. E aqui no caso, como a sua avó fez a oração, né? Foi assim como posso dizer, como se tivesse libertado ela, né? Dada ali uma luz no fim do túnel e talvez ela conseguiu seguir e conseguiu ir embora e por isso que não voltou mais, né? Mas assim, muito interessante, então bora aqui pro próximo relato, que é este aqui, o lobisomem. O meu tio João tinha várias cabeças de gado, vacas leiteiras, e teve uma época que algo começou a acontecer. Por 3 madrugadas seguidas, uma vaca apareceu morta. O pescoço dela estava todo rasgado e um pouco da carne havia sido comida também. Ele achou até que fosse onça, mas numa quarta-feira à noite, ele já cansado disso, resolveu fazer ali uma tocaia e pegar o bicho que fazia aquilo. Por volta das 2 da manhã, ele ouviu um rosnado grosso que fez seu sangue gelar e os cabelos do corpo inteiro arrepiar. Ele apontou a lanterna ali na direção daquele rosnado e viu uma criatura peluda de 4 patas, com os olhos vermelhos, comendo uma das vacas. Quando a luz bateu no bicho, o bicho levantou e parecia ser metade homem, metade fera. Meu tio apontou a espingarda e atirou, e aquele bicho correu numa velocidade quase impossível ali para longe. No outro dia, ele foi até a vila e ficou sabendo que um homem da vila apareceu com ferimento de bala. Porém, ele não soube explicar como que aconteceu aquilo. Diz que foi bala perdida, mas no interior isso não existe. Meu tio contou o que aconteceu e muitos acreditaram que aquele homem talvez fosse uma espécie de lobisomem e que o meu tio tinha o acertado. Pois depois daquele dia e depois dos comentários na vila, ele foi embora, desapareceu e não voltou mais à vila. Meu tio diz que era assim um lobisomem e que o homem era quem virava ali este tal lobisomem, pois se não, por que que ele sumiu? Termina aqui o relato. E, gente, realmente, no interior, bala perdida é meio difícil. Se fosse na cidade, eu não ia falar nada, né? Dependendo de alguns locais, né? Não ia falar nada. Mas no interior, então, assim, ele queria inventar ali uma desculpa. E depois dos comentários ali, ele desaparecer, então pode ser sim que ele era este tal lobisomem. Eu só não entendi aqui que o bicho levantou, parecia ser metade homem e metade fera. Será que ele estava ali em transição ainda? Né? Porque geralmente a gente já vê as características do lobisomem, né? A orelha caída, a parte da frente, né? Maior do que a de baixo, né? Então, assim, não sei, talvez ele ainda estava terminando ali de se transformar, né?
Mas vamos aqui pro sexto relato, que é bem curtinho, que se chama A Bola de Fogo. Meu pai tinha um primo que adorava voltar tarde das festas. Numa dessas noites, ele vinha pelo caminho da serra, quando viu uma bola de fogo descendo o morro. Ele achou bonito, até perceber que a luz começou a segui-lo. Quanto mais ele corria, mais ela vinha junto, flutuando ali no ar. Ele entrou num chiqueiro de um vizinho e se cobriu de lama, rezando o que sabia. Tudo isso para aquilo não pegá-lo. A luz ficou parada por alguns segundos, como se o observasse, e depois desapareceu. Dias depois, ele acabou contando isso para minha avó. E ela disse que poderia ser a mãe do ouro ou algum espírito que queria assustá-lo. E depois disso, ele também só ia às festas se tivesse companhia para voltar, porque voltar sozinho ele não voltava mais. Mas o que me mata nesta história é ele ter se jogado no chiqueiro, se coberto de lama, achando que aquilo ia resolver. Eu morro de rir quando meu pai lembra dessa história. Termina aqui. Gente, eu acho que essas luzes não é a mãe de ouro, não é possível. E assim, no interior realmente tem muitas aparições. Eu já contei pra vocês, né, também aqui que a minha mãe, ela viu uma bola de fogo enorme descendo assim no meio da mata, no meio do pasto, e tipo assim, nada pegava fogo ali. Tipo assim, onde ela passava, ficava normal. E teve até uma vez que ela viu, e quando chegou essa bola de fogo na casa dos meus bisavós, ela tipo sumiu na porta da sala. Aí dessa vez eu acho que foi tipo um presságio, porque passou acho que 7 dias, o meu bisavô faleceu. Então assim, eu não sei se seria só a mãe do ouro que tem essa forma. Eu acho que outras coisas também têm essa forma aí de mãe do ouro, né, bola de fogo, né, que nem na Amazônia tem o boitatá, né, se eu não me engano. Mas assim, muito interessante. Bora aqui pro próximo relato, o 7º relato dela, que é este aqui. A enxada que se mexia sozinha. Essa história é da minha mãe e da minha avó. Depois que meu avô faleceu, todas as noites ouvia-se barulho de enxada batendo na terra, como se alguém estivesse cavando ali o quintal. Eles acharam até que era bicho, até que resolveram olhar para ver o que realmente eram. Foram as duas com a lanterna e viram a enxada se mexendo sozinha, como se quisesse cavar o chão duro ali perto da casinha de ferramentas, onde o meu avô passava a maior parte do seu tempo. Sempre ali no mesmo ponto. De manhã, as duas resolveram ir neste lugar e cavar. E, para surpresa delas, acharam a aliança do meu avô. A aliança que ele tinha perdido há uns dias antes de falecer. Minha avó rezou e levou a aliança até o cemitério e colocou lá no túmulo do meu avô. E depois disso, esse acontecimento parou. Ela dizia que o espírito do meu avô queria apenas a aliança que ele tinha perdido dias antes ali do seu falecimento. Termina aqui. Nossa, gente, que louco. Imagina você acordar com barulho de enxada, ver a enxada ali, tipo, mexendo sozinha ali com algo invisível, né? No caso, o espírito que elas acreditam seria o espírito do avô, né? Que ele perdeu a aliança e talvez depois que ele faleceu, ele conseguiu saber onde estava ali a aliança e porque queria pegar a aliança de volta para poder descansar. Mas vamos aqui pro próximo relato, que é o 8º relato. Vozes na estrada. Este aqui aconteceu comigo. Eu voltava da escola, eu devia ter uns 15 anos. E lembra da estrada de terra abandonada do primeiro relato? Pois é, eu resolvi passar por ela, pois tinha vários pés de amora. Enquanto eu colhia algumas amoras, eu comecei a ouvir vozes baixinhas. Parecia mais alguém rezando. Eu olhei para todos os lados e não vi ninguém.
começou também um vento, sabe aquele vento, aquela brisa bem fria mesmo? E o meu coração disparou. E foi aí que parece que eu ouvi meu nome sendo chamado. Eu corri. Quanto mais eu corria, mais parecia que alguém me acompanhava. Mas não tinha ninguém atrás de mim. Era só uma sensação. Quando eu cheguei em casa, eu contei para minha mãe. Ela mandou eu acender uma vela para São Bento e pedir proteção. Disse que talvez eram almas perdidas, repetindo rezas que faziam em vida. Desde esse dia, nunca mais eu voltei por aquela estrada sozinha. Então, essa estrada aí, né, que a sua avó falava, né, a estrada do primeiro relato que seu avô viu a luz, então ela deve ter algo mais aí, né, deve que ela é assombrada mesmo. Talvez até por estar abandonada, né? Apesar que quando a gente tá sozinho em locais assim, pelo menos eu, né, gente, quando eu morava no interior, que eu ia... A gente ponhava aquelas vassouras de alecrim para poder varrer o terreiro. E até hoje tem o costume de limpar o terreiro com essas vassouras. Então muitas vezes eu ia assim, distância longe, não tinha casa por perto, nem nada. Eu tinha uma leve impressão que eu estava sendo observado o tempo todo. Era muito estranho, tipo, não tinha ninguém, né? Dava um certo medinho. Talvez nesse caso aqui, por você estar sozinha, colhendo ali as amoras, você talvez até imaginou. Não tô falando que você tá mentindo aqui, não. Mas eu digo assim, essa questão de você sentir essa sensação que tinha alguém ali, né? Talvez possa ter imaginado, assim como eu ficava quando eu ia sozinha, assim, distância longe de casa, para poder apanhar a vassoura ou fazer qualquer outra coisa. Mas vamos aqui pro próximo relato, que é este aqui. O galo que cantava meia-noite. O meu avô sempre dizia que o galo, quando ele canta meia-noite em ponto, ele anuncia a morte de alguém, principalmente de quem mora ali na casa. Uma semana antes do meu tio mais velho falecer, o galo ali da casa dos meus avós começou a cantar. Ele cantava por 3 vezes, todos os dias, à meia-noite em ponto. Meu pai, que morava com os meus avós na época, achou super estranho e tentou até fazer com que o galo parasse, prendendo ele. Mas mesmo assim ele não parava, dava meia-noite em ponto, ele ia lá e cantava. Passado uma semana disso, aconteceu um acidente. E na noite anterior do acidente, o galo parece que cantou mais alto ainda. E ele cantou por 9 vezes. No dia seguinte, de manhã, a notícia chegou. Meu tio havia falecido em um acidente. E depois que meu tio faleceu, esse galo parou de cantar. Todos acreditavam que o canto do galo era tipo o anúncio da morte ali do meu tio. Essa aí é nova, essa aí eu nunca ouvi. Eu já vi falar do canto do rasga-mortalha, né? Que é um pássaro, acho que ele é muito comum lá no norte, né? Não sei se é em todas as regiões do Brasil, mas no norte ele é muito comum. E diz que quando ele canta ali, né? Ele não tem hora de cantar, ele canta, eu acho, qualquer hora. Quando ele fica em cima da casa da pessoa, diz que é morte na certa ali na casa da pessoa. Mas este aí do galo eu nunca ouvi falar. Já ouvi falar do urubu também. Pra quem não sabe, gente, pode pesquisar aí. O urubu canta assim. E é um canto assim que dá um pouco... dá uma sensação ruim. E a minha mãe, ela sempre falava, minha mãe, minha avó sempre falava que era presságio de morte. Como se ele estivesse gorando alguém pra morrer. Aí o que elas faziam? Elas pegavam uma pitadinha de sal e jogava no fogo ali do fogão a lenha, dizia que era para queimar o rabo do bicho, para ele parar de cantar. E acredite se quiser, parava, tá? E o canto do urubu, ele lembra um pouco o canto do corvo, né? Não sei se vocês conhecem, pesquisam aí para vocês verem. Porque eu acho que eu falei isso em algum relato anterior. Teve até uma moça que ela foi pesquisar, que ela falou que achava assim que... tipo assim, que o urubu não cantava. Tipo, ela não sabia. Mas eu acho que ela conseguiu ver, sim. Mas vamos aqui, agora é o último relato dela, que é este aqui. O homem que voltou para buscar o chapéu. Essa é uma das histórias preferidas do meu avô.
Um homem tinha se afogado perto do rio, que ficava perto da fazenda onde meu avô trabalhava. Dias depois, muitas pessoas diziam ver o vulto deste homem, todo molhado e de chapéu na mão, parado ali à beira do rio, debaixo de uma árvore grande. Diziam que era ele, voltando ali para procurar algo que perdeu. Uma noite, o meu avô passou por ali e o viu. O homem chegou a cumprimentá-lo, como se fosse vivo. Meu avô respondeu assustado e seguiu rápido ali pelo caminho. No outro dia, pessoas foram até o local e viram que tinha um chapéu preso no galho daquela árvore, bem onde o vulto aparecia ali. Pegaram então o chapéu, levaram para o túmulo do homem e ele misteriosamente parou de aparecer ali. Meu avô disse que ele só queria o chapéu de volta. E vou dar continuidade aqui, gente, terminando aqui, ó. Mariana, essas foram só algumas das histórias que minha família viveu. Todas elas são verdadeiras, são curtas e são aqui do interior. Aqui no interior, o sobrenatural faz parte da nossa vida. Sei que na cidade tem coisa também, mas no interior é bem pior. Tem coisa que a gente não explica mesmo, mas sente. Em breve vou te mandar os outros relatos. Um forte abraço, Letícia, e que Deus te proteja e lhe desejo muito sucesso. Um beijo aí pra você, muito obrigada. E, gente, termina aqui essa coletânea aí. Foram 10 relatos curtos, né? Todos ali acontecidos envolvendo os familiares delas, né? O tio, o avô, bisavó, a avó, né? Todo mundo ali, o pai, a mãe. Então, assim, essas histórias, né, são aquelas histórias típicas do interior que eu acho muito interessante. E este último relato que eu não comentei, né, tem pessoas que falecem que realmente, quando elas perdem alguma coisa, parece que elas não encontram ali o sossego enquanto não acha ali, enquanto não é devolvido. Por exemplo, a aliança do avô dela, no relato lá da enxada, enquanto elas não cavaram lá, acharam a aliança e levaram no túmulo dele, aquela coisa lá da enxada se movimentar sozinha não parou, né? Então, assim, são relatos interessantes e eu acredito, sim, quando a pessoa falece e fica algo ali para trás, né? Enquanto aquilo não é devolvido ali para ela, né? Ou é feita uma oração ali, ela não descansa. Ela fica sempre ali rodeando o lugar, procurando ali esse objeto, né? No caso do homem, o chapéu. Então, essa foi a coletânea, uma coletânea curta, não era muito grande, de todos os relatos aí da mesma moça. Eu espero que todos vocês tenham gostado, né? Um beijo pra moça que me enviou aí os relatos. E um beijo também a todos que ficaram comigo até aqui no finalzinho. E eu vou ficando por aqui, gente. Não esquece aí do like, hype esse vídeo se tiver a função de hypar. Se inscreva se você não é inscrito. Se você tiver algum relato relacionado ao sobrenatural, quiser me enviar, o e-mail tá aqui na descrição, assim como o link das minhas outras redes sociais também. No mais é isso, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.